Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo nesta manhã abençoada que o Senhor preparou especialmente para nós. Hoje quero te convidar para uma experiência transformadora baseada no Salmo 42, uma das passagens mais profundas e tocantes de toda a Escritura. Este salmo nos ensina algo fundamental: como buscar a Deus em primeiro lugar, mesmo quando a nossa alma está sedenta, quando o desânimo bate à porta, quando parece que a presença do Senhor está distante. Quantas vezes acordas com aquela sensação de vazio, como se algo essencial estivesse faltando? Quantas manhãs começas já carregando o peso das incertezas, das lutas que parecem não ter fim? O salmista conhecia bem esse sentimento. Ele comparou a sua alma a uma corça que anseia pelas águas correntes. Que imagem poderosa! Assim como o animal sedento busca desesperadamente a fonte de água para sobreviver, assim deve ser a nossa busca por Deus cada manhã. Não uma busca casual, não um hábito religioso vazio, mas uma necessidade vital, um clamor genuíno da alma. Se hoje o teu coração se identifica com essa sede espiritual, se sentes que precisas renovar a tua comunhão com o Pai, então esta oração é especialmente para ti. Fica comigo até o final, porque o que vais experimentar aqui tem o poder de transformar não apenas esta manhã, mas toda a tua jornada espiritual. Escreve nos comentários: tenho sede de Deus, e declara junto com esta família de fé que hoje escolhes colocar o Senhor em primeiro lugar. Prepara o teu coração, porque o amanhecer espiritual que te espera será como água fresca para a tua alma sedenta. O Salmo 42 começa com uma das declarações mais belas e honestas de toda a Bíblia. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Estas palavras revelam uma verdade profunda sobre a condição humana. Fomos criados com uma necessidade inata de Deus. Não é opcional, não é supérfluo, é essencial para a nossa sobrevivência espiritual. Quando colocamos Deus em primeiro lugar cada manhã, estamos reconhecendo esta realidade fundamental. Estamos dizendo: Senhor, sem ti eu não posso viver plenamente. Sem a tua presença, tudo o mais perde o sentido. O salmista estava passando por um momento difícil. Ele se lembrava dos tempos em que ia à casa de Deus com alegria, mas agora se encontrava distante, talvez exilado, enfrentando zombarias daqueles que perguntavam: onde está o teu Deus? Quantas vezes também enfrentamos situações onde nossa fé é questionada, onde as circunstâncias parecem contradizer as promessas de Deus. É justamente nestes momentos que precisamos fazer como o salmista: voltar-nos para Deus com ainda mais intensidade. Ele não se afastou na dificuldade, pelo contrário, clamou com mais fervor. E é isso que significa buscar a Deus em primeiro lugar, fazer dele a nossa prioridade absoluta, especialmente quando tudo parece desmoronar. Quando começamos o dia mergulhando na presença do Senhor através da oração, estamos estabelecendo a ordem correta de todas as coisas. Deus primeiro, depois tudo o mais encontra o seu devido lugar. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante de Ti nesta manhã com corações sedentos. Como a corça anseia pelas águas correntes, assim as nossas almas anseiam por Ti, ó Senhor. Reconhecemos que sem a Tua presença nada faz sentido. Sem o Teu amor estamos vazios. Sem a Tua direção estamos perdidos. Por isso vimos a Ti em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Antes de olharmos para os nossos problemas, antes de pensarmos nas nossas tarefas. Queremos saciar a nossa sede espiritual na fonte inesgotável que é a Tua presença.
Senhor, muitos de nós acordamos hoje com a alma abatida, tal como o salmista expressou. Há peso no coração, há preocupações na mente, há dúvidas que nos assaltam. Mas escolhemos neste momento fazer como Davi fez, falar com a nossa própria alma e dizer: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Decidimos colocar a nossa esperança em Ti, porque sabemos que ainda Te louvaremos. Tu és o nosso Deus, a nossa salvação, a razão da nossa existência. Senhor Jesus, Tu conheces cada um dos Teus filhos que agora oram contigo. Tu sabes dos desafios que enfrentamos, das batalhas que travamos em segredo, das lágrimas que derramamos quando ninguém está vendo. Assim como o salmista disse, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Há entre nós quem tem chorado muito, quem tem sofrido em silêncio, mas hoje declaramos que essas lágrimas não são em vão. Tu recolhes cada uma delas, tu te importas com cada dor. Vem agora com o teu consolo divino, toca nos corações feridos, cura as almas machucadas, restaura a alegria que parecia perdida. Que a tua presença seja como bálsamo suave sobre as feridas emocionais e espirituais. Pai, nós te buscamos em primeiro lugar porque entendemos que tu és a fonte de tudo o que precisamos. Não vimos a ti como último recurso, mas como primeira escolha. Não te procuramos apenas quando tudo falha, mas te buscamos antes de qualquer coisa, porque sabemos que em ti está a verdadeira vida. Deus Todo-Poderoso, derrama sobre cada pessoa que ora neste momento uma renovação profunda da sede por ti. Que não nos contentemos com uma religiosidade superficial, com rituais vazios, com orações mecânicas. Queremos experimentar a realidade da tua presença. Queremos conhecer-te de verdade, não apenas saber sobre ti. Há uma diferença enorme entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus pessoalmente. Ansiamos por este relacionamento íntimo, por esta comunhão genuína. Senhor, remove de nós tudo o que tem ocupado o lugar que pertence somente a Ti. Perdoa-nos quando colocamos outras coisas em primeiro lugar. O trabalho, o dinheiro, os relacionamentos, os prazeres, as preocupações. Nada disso deve estar acima de Ti. Ajuda-nos a reordenar as nossas prioridades. Que nesta manhã e em todas as manhãs seguintes, o nosso primeiro pensamento seja para Ti. A nossa primeira palavra seja de louvor. O nosso primeiro desejo seja buscar a Tua face. Ensina-nos a viver com esta consciência constante da Tua presença. Pai Celestial, abençoa este novo dia que se inicia. Que seja um dia marcado pela Tua presença em cada momento, em cada decisão, em cada conversa. Guia os nossos passos pelo caminho que preparaste. Dirige as nossas palavras para que sejam sempre edificantes e cheias de graça. Orienta os nossos pensamentos para que se fixem no que é puro, verdadeiro e de boa fama. Senhor, sabemos que muitos desafios virão ao longo deste dia. Haverá tentações para nos desviarmos, haverá pressões para comprometermos os nossos valores, haverá momentos de fraqueza onde precisaremos de força sobrenatural. Por isso, te pedimos, permanece conosco. Não nos deixes nem nos desampares, que a cada instante possamos sentir que Tu estás ali ao nosso lado, sustentando-nos, fortalecendo-nos, guardando-nos. Como prometeste em Tua palavra, Tu nunca nos deixarás sozinhos. Esta promessa é o nosso alicerce, a nossa segurança inabalável. Deus de amor infinito, oramos pelas famílias representadas nesta oração. Abençoa cada lar com a Tua paz, que excede todo o entendimento. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há mágoas, traz perdão. Onde há frieza, acende novamente o fogo do amor. Protege os nossos casamentos, fortalece os laços entre pais e filhos, restaura os relacionamentos quebrados, que cada família seja um reflexo do Teu amor aqui na terra. Senhor, toca especialmente nas crianças. Guarda,
a sua inocência, protege-as de todo mal, cerca-as com anjos poderosos, que cresçam no teu temor e no teu conhecimento. Abençoa os jovens que enfrentam tantas pressões e tentações neste mundo. Dá-lhes sabedoria para fazer escolhas certas, coragem para resistir ao mal, força para permanecer firmes na fé. Que sejam luzes brilhantes em meio à escuridão desta geração. Pai, não nos esquecemos dos idosos, aqueles que já caminharam tanto, que têm tanta experiência e sabedoria para compartilhar. Conforta-os, cuida deles, honra-os. Senhor, oramos pelas necessidades financeiras de cada pessoa. Tu sabes das dívidas que alguns carregam, das contas que parecem impossíveis de pagar, da escassez que aflige muitos lares. Mas tu és o Deus da provisão, o dono de todo ouro e prata. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida. Envia oportunidades de trabalho para os desempregados, sabedoria para os que administram negócios, estratégias sobrenaturais para superar as dificuldades econômicas. Ensina-nos a ser fiéis nos dízimos e ofertas, a dar com alegria, a confiar que tu multiplicas a semente do semeador. Que nunca falte o pão de cada dia nas mesas. Pai, abençoa o trabalho das nossas mãos. Que tudo o que fizermos seja feito com excelência, como para ti e não para os homens. Que sejamos reconhecidos pela nossa integridade, pelo nosso compromisso, pela nossa dedicação. Prospera os empreendimentos justos, multiplica os esforços honestos, coroa de êxito os projetos que glorificam o teu nome. Deus de toda consolação, oramos pelos que estão doentes. Tu conheces cada enfermidade, cada dor física que aflige os teus filhos. Estende a tua mão poderosa e traz cura. Que o teu poder restaurador flua sobre os corpos debilitados. Para aqueles que enfrentam doenças graves, crônicas, que parecem sem solução, declaramos que nada é impossível para ti. Tu és o mesmo Deus que curou os leprosos, deu vista aos cegos, fez os paralíticos andarem. O teu poder não diminuiu, a tua compaixão continua a mesma. Toca agora com o teu amor curativo. Senhor, abençoa também os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, terapeutas, todos aqueles que trabalham para aliviar o sofrimento humano. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar com eficácia, compaixão para cuidar com amor. Usa-os como instrumentos nas tuas mãos. Que através deles, o teu poder curador se manifeste de forma extraordinária. Pai amado, oramos pela saúde mental e emocional. Há tantos que lutam com depressão, ansiedade, traumas do passado, feridas emocionais profundas. Vem com o teu bálsamo consolador. Cura as mentes atormentadas, acalma os corações aflitos, restaura a paz interior. Liberta aqueles que estão presos em pensamentos negativos, em padrões destrutivos, em memórias dolorosas. Tu prometeste dar-nos paz, não como o mundo dá, mas a tua paz verdadeira e duradoura. Cumpre esta promessa na vida de cada um. Senhor, rompe as cadeias da ansiedade que paralisa, do medo que aprisiona, da tristeza que sufoca. Enche os corações com a tua alegria, que é a nossa força. Que mesmo em meio às tempestades da vida, possamos experimentar a paz que vem de saber que tu estás no controle. Ajuda-nos a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de nós com amor paternal. Deus Todo-Poderoso, oramos pela proteção divina sobre cada vida. Cobre-nos com o teu sangue precioso. Envia os teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Protege-nos de acidentes, de violência, de todo mal que possa nos atingir. Livra-nos das ciladas do inimigo, das armadilhas que o maligno arma pelo caminho. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Debaixo das tuas asas encontramos segurança. Senhor,
Protege os nossos deslocamentos, guarda-nos nas estradas, nas viagens, nos trajetos diários. Que nenhum mal nos sobrevenha, que nenhuma praga chegue à nossa morada. Estende esta proteção também sobre os nossos bens, sobre as nossas casas, sobre tudo o que nos pertence. Que o inimigo não tenha permissão para tocar no que é nosso. Declara o teu cerco de proteção ao nosso redor. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque tu és o nosso escudo e a nossa defesa. Pai Celestial, oramos pelos que estão desempregados, procurando oportunidades de trabalho. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Conecta-os com as pessoas certas, nos lugares certos, no tempo certo. Que encontrem não apenas um emprego qualquer, mas o trabalho que tu preparaste especialmente para eles, onde possam usar os seus talentos e ser abençoados. Remove toda barreira, todo obstáculo que tem impedido estas oportunidades de se concretizarem. Senhor, dá favor diante dos empregadores, sabedoria nas entrevistas, confiança para apresentar as suas capacidades, que sejam escolhidos, que sejam valorizados, que tenham condições dignas de trabalho. E para aqueles que já têm emprego, pedimos que os abençoes com estabilidade, crescimento profissional, reconhecimento pelo seu esforço. Que sejam luz onde trabalham, testemunhas vivas do teu amor e da tua graça. Deus de misericórdia, oramos pelos que estão presos em vícios e dependências. Aqueles que lutam contra o álcool, as drogas, os jogos, a pornografia, qualquer tipo de compulsão que os escraviza. Tu vieste para libertar os cativos, para proclamar liberdade aos presos. Manifesta este poder libertador agora. Rompe as cadeias que os prendem. Quebra o jugo pesado que carregam. Dá-lhes força para vencer a cada dia. Determinação para resistir às tentações, esperança de que a vitória é possível. Senhor, restaura as vidas que foram destruídas pelos vícios. Reconstrói as famílias que foram desfeitas. Recupera os sonhos que foram perdidos. Renova a dignidade que foi roubada. Coloca ao redor destas pessoas uma rede de apoio. Amigos verdadeiros, comunidades acolhedoras, profissionais capacitados, que não enfrentem esta batalha sozinhos, mas sintam o teu amparo e o apoio dos irmãos na fé. Senhor Jesus, oramos pelos casamentos que estão em crise, à beira da separação. Reacende o amor que esfriou, restaura a confiança que foi quebrada, reconstrói o que foi destruído. Onde há traição, traz arrependimento genuíno e capacidade de perdoar. Onde há incompreensão, traz diálogo verdadeiro e empatia. Onde há amargura, traz cura e renovação. Tu és especialista em restaurar o que parece perdido. Nada é difícil demais para ti. Pai, protege a santidade do casamento. Ajuda os cônjuges a se lembrarem dos votos que fizeram diante de ti. Que honrem o compromisso assumido, que cultivem o amor diariamente, que escolham perdoar 70 vezes 7. Ensina-os a amar como tu nos amas, com paciência, bondade, sem manter registro de ofensas. Que os lares sejam fortalecidos, que as famílias permaneçam unidas, que o divórcio não seja uma opção para aqueles que te servem. Pai amado, oramos pelos estudantes. Aqueles que estão se preparando para exames importantes, para provas decisivas, para desafios acadêmicos. Dá-lhes capacidade de aprendizado, memória aguçada, concentração profunda, sabedoria para entender as matérias mais complexas. Afasta a ansiedade que prejudica o desempenho, remove o medo de fracassar, concede confiança baseada na certeza de que tu estás com eles. Senhor, abençoa especialmente aqueles que farão concursos públicos, vestibulares, processos seletivos importantes, que estudem com disciplina, que absorvam o conhecimento necessário, que no dia da prova tenham clareza mental e tranquilidade emocional,
que sejam aprovados, que alcancem as vagas desejadas, que vejam os seus esforços coroados de sucesso. Guia-os também na escolha das carreiras, das profissões que devem seguir, que não escolham apenas pelo dinheiro ou prestígio, mas pelo propósito que tu tens para as suas vidas. Deus poderoso, oramos pelos líderes espirituais, pastores, missionários, evangelistas, todos aqueles que dedicam as suas vidas ao serviço do reino. Fortalece-os no íntimo do ser. Renova as suas forças como as da águia. Protege-os dos ataques do inimigo que sempre visa os que estão na linha de frente. Guarda as suas famílias de forma especial. Dá-lhes sabedoria para pastorear o rebanho, discernimento para tomar decisões importantes, amor genuíno pelas ovelhas que tu lhes confiaste. Senhor, abençoa os seus ministérios com crescimento saudável, com vidas transformadas, com frutos que permanecem. Que preguem a palavra com ousadia e fidelidade, sem distorcer a verdade para agradar os ouvidos. Que sejam modelos de integridade, exemplos de santidade, referências de compromisso com o Evangelho. Provê todas as necessidades materiais deles e das suas famílias, que não lhes falte nada do necessário para cumprir o chamado que receberam. Pai Celestial, oramos pelos missionários que estão em campos difíceis, em lugares perigosos, em nações hostis ao Evangelho. Protege-os de forma sobrenatural. Envia anjos para guardá-los dia e noite. Dá-lhes favor diante das autoridades, sabedoria para navegar em contextos complexos, coragem para proclamar o Evangelho mesmo diante de ameaças, que vejam frutos abundantes do seu trabalho. Que vidas sejam salvas, que igrejas sejam plantadas, que comunidades inteiras sejam transformadas. Senhor, supre todas as necessidades destes servos fiéis. Levanta apoiadores que os sustentem financeiramente, intercessores que orem por eles constantemente, encorajadores que os fortaleçam nos momentos difíceis. Que não desanimem diante das adversidades, mas perseverem com alegria, sabendo que a obra que fazem tem valor eterno. Abençoa também as suas famílias, que muitas vezes sacrificam tanto para que o Evangelho avance. Senhor Jesus, oramos pelos que estão passando por provações severas, aqueles que enfrentam perdas dolorosas, lutos profundos, desilusões devastadoras. Ser o consolo dos que choram, a esperança dos desesperados, a força dos fracos. Envolve-os com o teu amor que cura, com a tua presença que conforta, com a tua paz que sustenta. Ajuda-os a entender que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Pai, nada do que passamos é desperdiçado nas tuas mãos. Tu usas até as situações mais difíceis para nos moldar à imagem de Cristo, para nos tornar mais parecidos com Ele. Dá-nos esta perspectiva eterna, que possamos ver além da dor presente e vislumbrar o propósito divino que se cumprirá através das lutas. Que as provações não nos afastem de Ti, mas nos aproximem ainda mais. Pai amado, oramos pelos que estão em situações de injustiça. Aqueles que sofrem perseguição por causa da fé, que são discriminados por serem cristãos, que enfrentam oposição por viverem segundo os teus princípios. Dá-lhes coragem para permanecer firmes, graça para perdoar os perseguidores, amor para orar pelos inimigos. Que sejam como os primeiros cristãos que se alegravam por serem considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Senhor, levanta-te em defesa dos teus filhos, faz justiça aos oprimidos, livra os inocentes das acusações falsas, vindicação aos caluniados. Tu és o justo juiz que tudo vê e tudo sabe. No tempo certo, farás prevalecer a verdade e a justiça. Até lá, sustenta aqueles que passam por estas provações, que não percam a fé, não desistam do caminho, não neguem o teu nome. Que sejam testemunhas fiéis até o fim.
Senhor, oramos pelos relacionamentos familiares que precisam de cura, pais e filhos que não se falam há anos, irmãos separados por brigas antigas, parentes distanciados por mágoas profundas. Traz reconciliação, abranda os corações endurecidos, remove o orgulho que impede o perdão, cria oportunidades para o diálogo e a restauração. Que famílias sejam reunidas, que abraços há muito esperados finalmente aconteçam, que palavras de amor e perdão sejam trocadas. Pai, sabemos que o tempo é precioso e não sabemos quanto temos. Não permitas que desperdicemos os nossos dias em conflitos desnecessários. Ajuda-nos a perdoar rapidamente, a buscar a paz com todos, a valorizar os laços familiares que tu estabeleceste. Que nenhum de nós chegue ao fim da vida com arrependimentos por não ter se reconciliado quando havia tempo. Que o amor prevaleça, que a unidade seja restaurada, que as famílias sejam fortalecidas nos laços do teu amor. Deus Todo-Poderoso, oramos pelos que enfrentam batalhas espirituais intensas. Aqueles que sentem a opressão do inimigo, que são atacados constantemente, que vivem sob pressão espiritual severa. Repreende o adversário, ordena que ele recue, liberta os cativos, quebra as correntes, desfaz as obras das trevas. Tu nos deste autoridade sobre todo o poder do inimigo, nada nos poderá causar dano. Declaramos vitória em nome de Jesus. Senhor, reveste-nos com a armadura completa de Deus, que tenhamos os lombos cingidos com a verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a tua palavra. Ensina-nos a guerrear espiritualmente, a não lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Que sejamos vigilantes em oração, firmes na fé, fortes no Senhor e na força do seu poder. Pai Celestial, oramos pelos que estão tomando decisões importantes neste momento. Escolhas que afetarão o rumo das suas vidas, decisões que terão consequências duradouras. Dá-lhes sabedoria sobrenatural. Ilumina os seus entendimentos. Mostra-lhes claramente o caminho que devem seguir. Fecha as portas que não devem ser abertas e abre as portas que ninguém pode fechar. Que não se apoiem no seu próprio entendimento, mas em todos os seus caminhos reconheçam a ti, e tu endireitarás as suas veredas. Senhor, afasta toda a confusão, toda a indecisão paralisante, todo medo de errar. Dá-lhes paz interior quando estiverem no caminho certo. Que tenham a confirmação do teu Espírito, testemunhando com o Espírito deles. Guia-os passo a passo. Mesmo que não vejam todo o caminho, que tenham confiança para dar o próximo passo, sabendo que tu vais adiante preparando o caminho. Senhor Jesus, oramos pelos que perderam a esperança. Aqueles que não veem mais sentido em continuar, que pensam em desistir de tudo, que consideram que a vida não vale a pena. Renova a esperança nos seus corações. Mostra-lhes que ainda há um futuro, que ainda há propósito, que ainda há razões para viver. Tu vieste para que tenhamos vida em abundância. Não permitas que o inimigo roube esta promessa. Pai, coloca ao redor destas pessoas quem possa ajudá-las. Levanta intercessores que orem intensamente por elas, amigos que as ouçam com paciência, profissionais que as auxiliem adequadamente, que encontrem motivos para sorrir novamente, razões para sonhar outra vez, força para recomeçar. Lembra-lhes das tuas promessas. Tu tens planos de paz e não de mal, para lhes dar futuro e esperança. Esta palavra permanece firme, nada mudou. Tu continuas fiel mesmo quando somos infiéis. Deus de amor, oramos pelos que cuidam de pessoas doentes ou idosas, aqueles que dedicam tanto tempo, energia e recursos para cuidar dos seus entes queridos.
Fortalece-os fisicamente para suportar a carga, sustenta-os emocionalmente para não desanimarem, supre todas as necessidades práticas que têm. Senhor, muitas vezes estes cuidadores se esquecem de cuidar de si mesmos. Lembra-os de que também precisam descansar, de que também precisam de momentos para renovar as forças. Coloca pessoas ao redor deles que possam ajudar, que possam revezar nos cuidados, que possam dar suporte prático, que não se sintam sozinhos nesta jornada. Pai, recompensa a dedicação destes servos fiéis. Abençoa-os abundantemente, que vejam frutos do seu sacrifício, que saibam que cada gesto de amor, cada momento de cuidado, cada sacrifício feito não passa despercebido aos teus olhos. Tu te lembras de tudo e recompensarás no tempo certo. Pai amado, oramos pelos que foram abusados, violentados, traumatizados, aqueles que carregam cicatrizes profundas de experiências terríveis. Cura as feridas mais íntimas da alma, restaura a dignidade roubada, reconstrói a autoestima destruída, liberta-os das memórias que os atormentam, dos pesadelos que os assombram, dos medos que os paralisam. Senhor, sabemos que a cura destas feridas é um processo, não acontece da noite para o dia. Mas Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Inicia este processo de cura profunda. Que a cada dia haja progresso, que a cada semana haja melhora, que com o tempo possam testemunhar de como Tu os libertaste completamente. Pai, traz justiça para os abusadores, que sejam responsabilizados pelos seus atos. Protege outras pessoas de serem vítimas deles. E dá às vítimas a graça de perdoar, não porque os agressores merecem, mas porque elas merecem ser livres da prisão do ódio e da amargura. Senhor, oramos pelos empreendedores, pelos empresários, pelos que geram empregos e movimentam a economia. Abençoa os seus negócios, prospera o trabalho das suas mãos. Dá-lhes ideias inovadoras, estratégias eficazes, sabedoria para tomar decisões acertadas. Que sejam bem-sucedidos não apenas para acumular riquezas, mas para serem canais de bênção, para gerarem oportunidades para outros, para contribuírem com o reino de Deus. Pai, protege os negócios das crises econômicas, das armadilhas do mercado, da concorrência desleal. Que operem com integridade, que tratem bem os seus funcionários, que sejam exemplos de ética nos negócios. Senhor, multiplica os recursos, que o pouco se torne muito nas Tuas mãos, que vejam crescimento sustentável, lucros justos, expansão saudável, e que sempre se lembrem de que Tu és a fonte de toda prosperidade, que tudo vem de Ti. Deus poderoso, oramos pelos que trabalham em áreas de risco, policiais, bombeiros, militares, profissionais de segurança, protege-os de forma especial. Guarda-os de todo perigo, que voltem em segurança para as suas famílias ao final de cada jornada. Dá-lhes discernimento nas situações de perigo, rapidez nas decisões críticas, coragem diante das ameaças. Senhor, abençoa também as famílias deles que vivem com a preocupação constante. Dá-lhes paz, confiança de que Tu és o protetor supremo. Que estas famílias sejam fortalecidas nos laços do amor. Pai, honra o sacrifício destes profissionais que arriscam as suas vidas para proteger os outros. Que sejam valorizados pela sociedade, reconhecidos pelo seu serviço, recompensados adequadamente. Que encontrem satisfação no trabalho que fazem, sabendo que estão cumprindo um papel importante na manutenção da ordem e da segurança. Pai Celestial, oramos pelos que estão em processo de cura de vícios e dependências, aqueles que deram o primeiro passo, que reconheceram o problema, que buscaram ajuda.
Sustenta-os nesta jornada difícil, que não desistam nos momentos de fraqueza, que resistam às tentações, que perseverem mesmo quando parecer impossível. Senhor, celebramos cada dia de vitória, cada semana de sobriedade, cada mês de libertação. Que estes avanços os encorajem a continuar, que vejam que a liberdade é possível, que uma vida nova é real. Pai, restaura tudo o que foi perdido durante o tempo de escravidão. Reconstrói os relacionamentos danificados, recupera as oportunidades perdidas, renova os sonhos abandonados. Que testemunhem ao mundo o poder transformador de Deus, que suas histórias inspirem outros a buscar libertação, que glorifiquem o Teu nome através das suas vidas restauradas. Senhor Jesus, oramos pelos que ministram a palavra, pregadores, mestres, todos os que ensinam as Escrituras, unge-os de forma especial, que preguem com poder do alto, que ensinem com autoridade espiritual. Que as palavras que saírem das suas bocas sejam como espada de dois gumes, penetrando até a divisão de alma e espírito. Pai, guarda-os de pregar a si mesmos em vez de pregarem a Cristo. Livra-os da busca por popularidade, da tentação de distorcer a mensagem para agradar. Que sejam fiéis à palavra, comprometidos com a verdade, corajosos para pregar o Evangelho completo. Senhor, que vidas sejam transformadas através das mensagens, que pecadores se arrependam, que desviados retornem, que santos sejam edificados, que Tua palavra não volte vazia, mas cumpra o propósito para o qual foi enviada. Abençoa estes servos com frutos abundantes e duradouros. Deus de toda sabedoria, oramos pelos que trabalham na área da educação. Professores, diretores, coordenadores pedagógicos, dá-lhes amor genuíno pelos alunos, paciência infinita para ensinar, criatividade para tornar o aprendizado interessante, que sejam mais do que transmissores de conhecimento, que sejam formadores de caráter, influenciadores positivos, inspiradores de sonhos. Senhor, protege-os do desânimo diante das dificuldades do sistema educacional. Renova as suas forças quando estiverem cansados, que encontrem satisfação em saber que estão moldando o futuro através das vidas que tocam. Pai, abençoa os alunos com sede de aprender, com disciplina para estudar, com respeito pelos professores. Que a educação seja valorizada, que o conhecimento seja buscado, que a sabedoria seja cultivada. Transforma as escolas em ambientes seguros, acolhedores, propícios ao desenvolvimento integral dos estudantes. Pai amado, oramos pelos que enfrentam processos judiciais, aqueles que estão envolvidos em disputas legais, que aguardam julgamentos, que dependem de decisões judiciais. Faz justiça, Senhor, que a verdade prevaleça. Que os inocentes sejam absolvidos, que os culpados sejam responsabilizados de forma justa. Dá sabedoria aos juízes, integridade aos advogados, honestidade às testemunhas. Senhor, acelera os processos que têm demorado demais, que as decisões sejam tomadas com rapidez, que as sentenças sejam executadas sem demora. Livra os teus filhos de processos injustos, de acusações falsas, de perseguições legais, que experimentem teu favor diante das autoridades. Pai, para aqueles que realmente erraram, dá-lhes arrependimento genuíno, que assumam a responsabilidade pelos seus atos, que aceitem as consequências, mas que também experimentem a tua misericórdia e a possibilidade de recomeço. Senhor, oramos pelos que servem em ministérios de louvor e adoração, músicos, cantores, todos os que usam os seus talentos para glorificar o teu nome, unge-os poderosamente, que quando ministrarem, a tua presença se manifeste de forma tangível, que os céus se abram, que anjos desçam, que vidas sejam tocadas profundamente. Pai, guarda-os da vaidade, do desejo de aparecer, da busca por reconhecimento humano.
que façam tudo para a tua glória, não para a glória deles. Que sejam adoradores verdadeiros, que vivam o que cantam, que pratiquem o que pregam através das canções. Senhor, desenvolve os talentos que lhes deste. Que aprimorem constantemente as suas habilidades, que busquem excelência não por perfeccionismo, mas por amor a ti. Que cada nota tocada, cada palavra cantada, seja uma oferta de adoração que sobe como incenso agradável diante do teu trono. Deus Todo-Poderoso, oramos pelos que estão em tratamento de doenças graves, câncer, doenças autoimunes, enfermidades degenerativas. Estende a tua mão curadora. Que os tratamentos sejam eficazes, que os efeitos colaterais sejam minimizados, que haja melhora progressiva. Senhor, dá-lhes força para enfrentar cada sessão de quimioterapia, cada procedimento médico, cada dia difícil. Que não percam a esperança, que não desistam da luta, que continuem crendo no teu poder. Pai, conforta as famílias que acompanham estes processos dolorosos. Dá-lhe sabedoria para cuidar, paciência para suportar, fé para crer. Que sejam fonte de encorajamento, pilares de apoio, canais do teu amor. Senhor, opera milagres. Que tumores desapareçam, que exames mostrem melhora inexplicável, que médicos fiquem surpresos com a recuperação. Que o teu poder seja glorificado através de testemunhos de cura sobrenatural. Pai Celestial, oramos pelos que trabalham em missões humanitárias, aqueles que levam ajuda aos necessitados, que servem os pobres, que cuidam dos marginalizados. Abençoa o trabalho deles abundantemente, multiplica os recursos que têm, que o pouco alcance muitos, que vidas sejam salvas, que necessidades sejam supridas, que esperança seja restaurada. Senhor, protege estes servos que muitas vezes trabalham em condições difíceis, em lugares perigosos, em situações de risco. Guarda-os de doenças, de violência, de todo mal. Que voltem em segurança. Pai, levanta mais obreiros para esta seara. Que muitos sejam sensibilizados com a necessidade dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos refugiados. Que a igreja cumpra o seu papel de ser as mãos e os pés de Cristo neste mundo. Que não fechemos os nossos olhos para o sofrimento ao nosso redor. Senhor Jesus, oramos pelos que estão em cargos de liderança política, presidentes, governadores, prefeitos, legisladores. Dá-lhe sabedoria para governar com justiça, integridade para resistir à corrupção, compaixão para se importar com os mais vulneráveis. Que tomem decisões que beneficiem o povo, não apenas os seus interesses pessoais. Pai, levanta líderes segundo o teu coração. Pessoas íntegras, temente a ti, comprometidas com a verdade e a justiça. Remove do poder aqueles que usam as suas posições para oprimir, para roubar, para prejudicar. Senhor, oramos pela nossa nação. Traz avivamento espiritual, transformação moral, renovação de valores. Que voltemos a te honrar como nação, a buscar os teus caminhos, a viver segundo os teus princípios. Cura a nossa terra, perdoa os nossos pecados, restaura a nossa sociedade. Faz-nos novamente uma nação debaixo de Deus, Deus de amor. Oramos pelos que sofrem com solidão profunda, aqueles que mesmo rodeados de pessoas se sentem sozinhos, que têm muitos conhecidos, mas nenhum amigo verdadeiro, que anseiam por conexão genuína. Preenche o vazio dos seus corações, revela-te como o amigo mais chegado que um irmão. Mostra-lhes que tu sempre estás presente, que nunca os abandonaste, que te importas profundamente com eles. Senhor, conecta pessoas solitárias umas com as outras, forma amizades verdadeiras, relacionamentos significativos, comunidades acolhedoras. Que encontrem na igreja uma família espiritual onde sejam amados, valorizados, incluídos. Pai,
Cura as feridas que fazem com que se isolem. Medo de rejeição, traumas de relacionamentos passados, insegurança profunda. Restaura a capacidade de confiar, de se abrir, de permitir que outros entrem em suas vidas. Que experimentem o amor fraternal que existe entre os teus filhos. Pai amado, oramos pelos que enfrentam crises de fé, aqueles que estão duvidando, questionando, lutando para crer. Não os condenes por isso, mas encontra-os exatamente onde estão. Assim como fizeste com Tomé, mostra-lhes as evidências que precisam. Revela-te de forma pessoal e inconfundível. Que experimentem a tua realidade de maneira que não possam negar. Senhor, fortalece a fé vacilante. Que a dúvida não os destrua, mas os leve a buscar-te com mais intensidade. Que as perguntas os conduzam a respostas verdadeiras. Que a crise se torne uma oportunidade de conhecer-te mais profundamente. Pai, coloca ao redor deles pessoas maduras na fé que possam ajudá-los. Que não sejam julgados pela sua luta, mas acolhidos com amor. Que encontrem espaço para expressar as suas dúvidas sem medo de rejeição. E que ao final deste processo saiam com uma fé mais forte, mais autêntica, mais profunda do que antes. Senhor Jesus, oramos pelos que estão preparando para casamentos, noivos que em breve se unirão em matrimônio. Abençoa estes relacionamentos, que se fundamentem em Ti, não apenas em sentimentos, que busquem construir um lar cristão, onde Cristo seja o centro. Prepara-os para os desafios do casamento, para as responsabilidades que virão, para o compromisso que assumirão. Pai, guarda-os da ansiedade excessiva com os preparativos da festa. Que não se esqueçam do mais importante. Estão iniciando uma aliança sagrada diante de Ti. Que valorizem mais a preparação espiritual do que os detalhes da cerimônia. Senhor, abençoa as famílias que se unirão. Que haja harmonia entre sogros e genros, entre sogras e noras, que as diferenças sejam respeitadas, que o amor prevaleça, que todos contribuam para o sucesso do novo casal, que estes casamentos glorifiquem o Teu nome e sejam testemunho do Teu amor ao mundo. Pai Celestial, oramos pelos que trabalham na área da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, conselheiros. Dá-lhes sabedoria para ajudar aqueles que sofrem emocionalmente. Que sejam instrumentos de cura nas Tuas mãos. Que saibam ouvir com empatia, aconselhar com sabedoria, tratar com eficácia. Senhor, abençoa também os que buscam ajuda profissional. Remove o estigma que ainda existe em torno da saúde mental, que entendam que buscar terapia é sinal de força, não de fraqueza. Que encontrem os profissionais certos, que tenham acesso aos tratamentos adequados, que experimentem melhora significativa. Pai, integra a fé e a ciência. Que os tratamentos médicos sejam complementados com o poder da oração. Que a terapia seja enriquecida com princípios bíblicos. Que a cura seja completa, corpo, alma e espírito. Que ninguém tenha que escolher entre fé e tratamento, mas que possam ter ambos trabalhando juntos para a sua restauração. Senhor, oramos pelos que enfrentam problemas de infertilidade. Casais que desejam profundamente ter filhos, mas enfrentam dificuldades. Consola os seus corações, enxuga as suas lágrimas, dá-lhes esperança quando os resultados são negativos mês após mês. Senhor, Tu és o Deus que abre ventres, Tu fizeste Sara conceber na velhice, Ana ter o filho que tanto desejava, Isabel gerar João Batista. O Teu poder não mudou. Que estes casais experimentem o milagre da concepção. Pai, se o caminho for a adoção, prepara os seus corações para isso. Que entendam que amor de pai e mãe não depende de laços biológicos. Que abracem esta possibilidade com alegria. Conecta-os com as crianças que precisam de um lar, que anseiam por uma família. Senhor,
Se o plano for não ter filhos, dá-lhes paz com isso. Que encontrem propósito e realização de outras formas, que não se sintam incompletos, mas plenos na tua vontade. Deus poderoso, oramos pelos que trabalham na comunicação do Evangelho. Produtores de conteúdo cristão, escritores, blogueiros, criadores de material evangelístico, unge-os com criatividade, que produzam conteúdo relevante, impactante, que alcance corações, que usem as ferramentas modernas para espalhar a mensagem antiga que continua transformando vidas. Senhor, multiplica o alcance destes materiais. Que vídeos sejam compartilhados amplamente, que textos sejam lidos por multidões, que mensagens cheguem a lugares distantes, que através da internet o Evangelho penetre em nações fechadas, alcance pessoas isoladas, toque corações endurecidos. Pai, protege estes comunicadores de críticas destrutivas, de ataques do inimigo, de desânimo diante das dificuldades. Que perseverem sabendo que a semeadura é importante mesmo quando não veem os frutos imediatamente. Que continuem produzindo conteúdo de qualidade que glorifique o teu nome. Pai amado, oramos pelos que estão em processo de restauração após quedas espirituais. Aqueles que pecaram gravemente, que se desviaram, que caíram em tentação. Levanta-os com amor e graça. Que experimentem o perdão completo, não apenas o teu perdão, mas também o perdão da comunidade. Senhor, ajuda a igreja a ser lugar de restauração, não de condenação. Que saibamos receber de volta os que caíram com a mesma alegria do Pai que recebeu o Filho pródigo. Que não os marquemos para sempre pelo erro do passado, mas os vejamos pelo potencial do futuro. Pai, restaura completamente estas vidas. Reconstrói o que foi destruído pelo pecado. Devolve a alegria da salvação. Renova o chamado que tinham. Que voltem ao serviço, que usem até as suas quedas como testemunho da tua graça restauradora. Que sejam mais fortes depois da queda do que eram antes. Senhor Jesus, oramos pelos que trabalham em ambientes hostis à fé. Lugares onde são ridicularizados por serem cristãos, onde enfrentam discriminação, onde precisam esconder a sua fé para não sofrer perseguição. Dá-lhes coragem para permanecer firmes, que sejam sal e luz mesmo em ambientes escuros. Que não neguem a ti por medo, mas confessem o teu nome com ousadia. Pai, protege-os de retaliações injustas. Que tenham favor diante dos superiores, respeito dos colegas, oportunidades de crescimento profissional, que a excelência do seu trabalho fale mais alto do que os preconceitos. Senhor, usa-os como testemunhas nestes ambientes, que através da vida deles, outros conheçam o Evangelho, que sejam diferentes de forma positiva, que demonstrem integridade, caráter, amor. Que plantem sementes do reino em terrenos aparentemente inférteis, que vejam frutos do seu testemunho silencioso, mas poderoso. Deus de toda consolação, oramos pelos que perderam filhos. Dor que não há como descrever, vazio que não há como preencher. Envolve estes pais com o teu amor consolador. Sê especialmente próximo deles. Sustenta-os nos momentos de desespero. Que saibam que os seus filhos estão contigo, que não há mais dor nem sofrimento para eles. Senhor, ajuda-os a continuar vivendo, mesmo quando parece impossível. Que encontrem força para enfrentar cada dia. Que a saudade não os destrua, mas se transforme em memórias preciosas. Pai, usa até esta dor para teu propósito. Que possam consolar outros que passam pela mesma dor. Que se tornem fonte de apoio para pais enlutados, que encontrem sentido mesmo em meio ao sofrimento e que um dia, quando chegarem ao céu, tenham o reencontro glorioso com os filhos que partiram antes. Esta esperança os sustente até lá.
Pai Celestial, oramos pelos que estão em processos de cura interior, trabalhando feridas antigas, traumas de infância, mágoas profundas. Continua este trabalho de restauração. Que a cada sessão de terapia haja progresso, que a cada oração haja libertação, que a cada dia haja cura. Senhor, traz à luz as memórias que precisam ser curadas, que não fujam mais da dor, mas a enfrentem com a tua ajuda. Que perdoem aqueles que os feriram, não porque merecem, mas porque eles merecem ser livres. Pai, reconstrói a identidade destruída pelos abusos, que saibam quem realmente são, filhos amados, preciosos aos teus olhos, criados à tua imagem, que nenhuma mentira do passado defina o presente deles, que a verdade do teu amor os liberte completamente, que sejam totalmente restaurados para viverem a plenitude que tu planejaste. Senhor, oramos pelos que ministram a crianças, professores de escola dominical, líderes de ministério infantil, todos os que investem nas próximas gerações. Abençoa-os abundantemente. Dá-lhes amor genuíno pelas crianças, paciência infinita, criatividade para ensinar de forma interessante. Que plantem sementes do Evangelho nos corações tenros. Senhor, que estas crianças cresçam conhecendo-te desde cedo. Que desenvolvam uma fé autêntica, não apenas herdada dos pais. Que tenham experiências reais contigo, que sejam protegidas de todo o mal. Pai, levanta uma geração de jovens que amem a tua palavra, que busquem a tua presença, que vivam em santidade. Que sejam diferentes do mundo, que não se conformem com os padrões desta era, mas sejam transformados pela renovação das suas mentes. Que sejam a geração que verá o maior avivamento da história. Deus Todo-Poderoso, oramos pelos que enfrentam perseguição religiosa severa. Irmãos em nações onde ser cristão significa risco de morte. Fortalece-os sobrenaturalmente. Que não neguem a ti mesmo sob ameaça. Que sejam fiéis até a morte se necessário. Protege-os milagrosamente. Cega os olhos dos perseguidores. Fecha as bocas dos leões modernos como fechaste a boca dos leões na cova de Daniel. Senhor, liberta os que estão presos por causa da fé. Abre as portas das prisões. Confunde os planos dos inimigos, que experimentem livramentos sobrenaturais. Pai, conforta as famílias daqueles que foram martirizados, que saibam que seus entes queridos estão na tua presença, que receberam a coroa da vida. Que o sangue dos mártires continue sendo semente da igreja, que através do testemunho corajoso deles, muitos venham a crer. Pai amado, oramos pelos que trabalham em reabilitação de dependentes químicos, profissionais, voluntários, ex-dependentes que agora ajudam outros. Abençoa este trabalho tão importante. Dá-lhe sabedoria para lidar com situações difíceis, paciência para não desistir dos casos complexos, amor para ver além da dependência e enxergar o ser humano precioso. Senhor, multiplica os recursos destas instituições. Que não faltem vagas, que não faltem profissionais, que não faltem recursos financeiros. Levanta mais pessoas para apoiar esta causa. Pai, opera milagres de libertação. Que dependentes sejam completamente livres, que famílias sejam restauradas, que vidas destruídas pelas drogas sejam reconstruídas, que testemunhos poderosos glorifiquem o teu nome, que o mundo veja que o poder de Deus é maior do que o poder de qualquer vício. Senhor Jesus, oramos pelos que estão em tratamento de saúde mental grave, aqueles com transtornos severos, que precisam de medicação contínua, que enfrentam desafios diários. Toca-os com o teu poder curador. Que os medicamentos sejam eficazes, que encontrem os tratamentos certos, que tenham acesso aos profissionais adequados. Senhor, remove o estigma que ainda existe, que sejam tratados com dignidade e respeito.
Que a sociedade entenda que doenças mentais são tão reais quanto doenças físicas. Pai, sustenta as famílias que convivem com estas situações. Dá-lhes paciência nos dias difíceis, sabedoria para ajudar da melhor forma, força para não desistir. Que encontrem apoio em grupos de familiares, que não se sintam sozinhos. Senhor, que haja avanços na ciência médica. Que novos tratamentos sejam descobertos, que medicamentos mais eficazes sejam desenvolvidos. Que um dia estas doenças sejam completamente curáveis. Deus de amor, oramos pelos que foram rejeitados pelas próprias famílias, aqueles que foram expulsos de casa, deserdados, cortados do convívio familiar. Consola os seus corações partidos. Sê tu o pai e a mãe que não tiveram. Dá-lhes uma família espiritual, que os acolha, que os ame, que os aceite como são. Senhor, cura a dor da rejeição familiar, que não carreguem esta ferida para sempre, que perdoem aqueles que os rejeitaram, que não permitam que a amargura crie raízes. Pai, se houver possibilidade de reconciliação, abre este caminho, abranda os corações endurecidos, cria oportunidades para o diálogo. Que famílias sejam restauradas, mas se a reconciliação não for possível, dá-lhes paz com isso. Que não fiquem presos ao passado, mas sigam em frente construindo novas relações, novas histórias, nova família. Pai Celestial, oramos pelos que servem em ministérios de libertação espiritual, aqueles que confrontam diretamente as forças das trevas. Protege-os de forma especial. Reveste-os com a armadura completa. Que o sangue de Jesus os cubra, que nenhuma arma do inimigo prospere contra eles. Senhor, dá-lhes discernimento espiritual aguçado, que identifiquem corretamente as estratégias do adversário. Que saibam quando é opressão demoníaca e quando é problema psicológico. Que hajam com sabedoria, amor e autoridade espiritual. Pai, opera libertações poderosas. Que cativos sejam soltos, que oprimidos sejam libertos, que possessos sejam completamente livres. Que o nome de Jesus seja glorificado através destes ministérios, que o inimigo recue derrotado, que o reino de Deus avance com poder. Senhor, oramos pelos que estão em processo de adoção, casais ou pessoas solteiras que abrem os seus corações e lares para crianças que precisam de família. Abençoa este ato de amor. Facilita os processos burocráticos que muitas vezes são tão demorados. Que as adoções sejam concluídas rapidamente. Conecta as famílias certas com as crianças certas. Pai, prepara os corações de todos os envolvidos. Que os adotantes estejam prontos para os desafios, que as crianças se adaptem bem às novas famílias, que os laços de amor se formem fortemente. Senhor, cura as feridas que estas crianças carregam. Muitas vêm de histórias difíceis, de traumas profundos. Restaura-as através do amor de uma família. Que experimentem segurança, aceitação, pertencimento. Que floresçam no ambiente de amor. E que estas famílias adotivas sejam reflexo do teu amor que nos adotou como filhos. Deus poderoso, oramos pelos que trabalham em evangelismo de rua. Aqueles que saem para pregar nas praças, que distribuem literatura evangélica, que conversam com pessoas nas ruas, protege-os, dá-lhes ousadia para proclamar o evangelho sem medo, que não se intimidem com rejeições, zombarias ou indiferença. Senhor, que as sementes plantadas germinem, que folhetos lidos toquem corações, que conversas rápidas plantem dúvidas que levem à busca por ti. Que almas sejam salvas através deste trabalho fiel. Pai, multiplica os obreiros, que mais pessoas saiam da zona de conforto e vão às ruas levar as boas novas. Que a igreja não se limite aos templos, mas ocupe os espaços públicos com a mensagem transformadora do Evangelho. Que sejamos sal e luz onde o povo está, não esperando que venham até nós.
Pai amado, oramos pelos que enfrentam doenças raras. Aquelas condições que poucos conhecem, para as quais há pouco tratamento disponível, que tornam a vida extremamente desafiadora. Sê o consolo destas pessoas, que não se sintam sozinhas na sua luta. Conecta-as com outras que enfrentam as mesmas condições. Que formem redes de apoio. Senhor, levanta pesquisadores dedicados a estudar estas doenças. Que recursos sejam destinados à pesquisa. Que tratamentos sejam descobertos. Que curas sejam encontradas. Pai, enquanto a ciência trabalha, opera tu milagres. Que o teu poder se manifeste onde a medicina não tem resposta. Que testemunhos de cura sobrenatural glorifiquem o teu nome. Que familiares e amigos sejam fortalecidos para dar o apoio necessário. Que ninguém enfrente estas batalhas sozinho. Senhor Jesus, oramos pelos que ministram em prisões, capelães, voluntários, todos os que levam a mensagem do Evangelho aos encarcerados. Protege-os neste ambiente difícil, dá-lhes sabedoria para ministrar com amor sem ser ingênuos. Que vejam além dos crimes e enxerguem almas que precisam de salvação. Pai, transforma vidas dentro das prisões. Que criminosos se tornem novas criaturas em Cristo. Que o tempo de prisão seja usado para arrependimento genuíno e transformação real. Senhor, quando forem libertos, que não voltem ao crime. Que tenham oportunidades de recomeço. Que a sociedade lhes dê uma segunda chance. Que encontrem trabalho honesto. Que reconstruam as suas vidas. Que se tornem membros produtivos da sociedade. Que testemunhem do poder transformador do Evangelho. Deus de toda graça, oramos pelos que trabalham em defesa da vida, aqueles que lutam contra o aborto, que acolhem mães em situação de vulnerabilidade, que oferecem alternativas. Abençoa este trabalho tão importante. Fortalece-os para continuar mesmo diante da oposição. Que não desanimem. Senhor, toca o coração das mulheres que consideram o aborto. Mostra-lhes que há outra saída. Conecta-as com pessoas e instituições que podem ajudar, que escolham a vida. Pai, transforma a cultura da morte em cultura da vida. Que a sociedade valorize cada vida desde a concepção. Que leis injustas sejam mudadas. Que a vida seja protegida em todas as suas fases. Senhor, cura as mulheres que abortaram e carregam culpa. Que experimentem o teu perdão completo. Que sejam restauradas emocionalmente e espiritualmente. Pai Celestial, oramos pelos que estão neste momento ouvindo esta oração. Que cada palavra tenha penetrado profundamente no coração. Que a tua presença tenha sido real e tangível. Que tenham experimentado o toque do teu amor, o consolo do teu espírito, a renovação da esperança. Senhor, que saiam deste momento diferentes. Que carreguem ao longo do dia a paz que receberam aqui. Que enfrentem os desafios com a confiança de que tu estás com eles. Que tomem decisões guiados pela tua sabedoria. Que falem palavras temperadas com graça. Que sejam luz onde houver escuridão. Pai, que esta oração seja apenas o começo. Que desenvolvam o hábito de buscar-te cada manhã. Que façam de ti a primeira prioridade todos os dias. Que vivam conscientes da tua presença constante. Que glorifiquem o teu nome em tudo o que fizerem. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai amado, chegamos ao final desta oração poderosa com corações gratos. Obrigado por nos ouvir, por estar presente conosco neste momento, por nunca nos abandonar. Agradecemos pela oportunidade de viver este dia cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta busca sincera por ti, enquanto caminhamos em tua presença e colocamos-te em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração,
Compartilha esta mensagem com alguém que precisa de uma palavra de alento. Escreve amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão cada dia mais do coração de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Que Ele te guarde em todos os teus caminhos, que te prospere em tudo o que fizeres, que te encha de paz, que excede todo entendimento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo hoje e sempre. Amém. Amém.